Olá, queridos amigos telespectadores que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E hoje estamos recebendo aqui a nossa querida professora doutora Andréia Rossi Scalco. Andréia, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui. Poder compartilhar um pouquinho da minha vida, né, pessoal e profissional com vocês. Excelente. Inclusive, pessoal, olha só que sensacional o currículo da professora Andréia. Ela é graduada em Engenharia de Alimentos pela Unesp, mestrada em Engenharia de Produção pela UFSCar, doutorada em Engenharia de Produção também pela UFSCar, pós-doutorado na Universidade de Santa Clara, University nos Estados Unidos. Atua na área de competitividade de sistemas agroindustriais, gestão agroindustrial, cadeias produtivas, gestão da qualidade, segurança alimentar e nutricional. É professora do Departamento de Gestão, Desenvolvimento e Tecnologia, que é o GDTEC, da Unesp de Tupã. Olha, que sensacional. Parabéns, Andréia. Obrigada, Paulo. Obrigada. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho dessa sua trajetória aqui, né? Que é brilhantemente, né, uma trajetória aqui profissionalmente muito brilhante, né? E essa nossa entrevista está dentro da área de apoio à educação, que é uma área que a gente se desdobra muito, né, André? Sim. Conta para o pessoal que nos assiste, onde que você nasceu? Você nasceu em Tupã? Não nasci em Tupã. Aliás, nasci em Tupã, Ah, é? mas não sou registrada aqui. Eu sou de Oswaldo Cruz. Na verdade, eu só nasci no hospital aqui na Santa mesmo? Casa, de Tupã, mas é uma família de Oswaldo Cruz, né? E é aqui da região, né? Então é uma felicidade muito grande para mim estar aqui em Tupã, né? Ter feito a minha trajetória acadêmica fora da região e voltar aqui para a região, né? Então é uma satisfação muito grande para mim. Excelente. Apesar de você ter feito engenharia de alimentos pela Unesp, mas você fez em que cidade a faculdade? Em São José do Rio Preto. Ah, é? Sim, no IBIUS, Instituto lá de Biociências. Olha, que legal. E depois você foi para São Carlos, né? Sim, aí eu comecei minha trajetória acadêmica, né, na engenharia de alimentos, lá na Unesp de São José do Rio Preto. E depois resolvi fazer mestrado e o doutorado na UFSCar, né, E por em que São você Carlos. escolheu engenharia de alimentos, Andréia? O que te motivou aí para essa área? Há cerca de uns 2 anos antes de eu definir o que eu ia fazer, eu estava um pouco perdida, né, como qualquer adolescente, né, nessa fase. Mas eu era muito curiosa em saber como que os alimentos eram produzidos, então eu tinha muita curiosidade nesse sentido. E resolvi fazer a engenharia de alimentos. Digamos assim, meu pai me influenciou muito, porque eu era aquele tipo de pessoa que vivia na cozinha e fazia experimentos com alimentos na cozinha. E o seu pai era cobaia para comer os alimentos? Todo mundo em casa acabava sendo um pouco, né? Mas eu gostava muito de misturar ingredientes. Muito cedo fui para a cozinha, coisa assim que eu tinha vontade de fazer, né? Mas e por que o seu pai te motivou? Ele gostava de cozinhar também? Sim, ele falava, não, na verdade é assim, ele falava, você cozinha muito bem, eu acho que você tinha que fazer nutrição. Né? Então na cabeça dele ficou a nutrição. Eu, né, pensando nisso, tive contato com uma amiga minha, que não sabia que existia esse curso, engenharia de alimentos na época era um curso muito novo, né? E uma amiga minha lá em Tupã veio me apresentar o curso de engenharia de alimentos, que ela estava no primeiro ano. Me apresentou, falei, nossa, interessante, gostei disso. Fui conhecer um pouco mais sobre o curso, falei, bom, vou prestar vestibular em engenharia de alimentos, né? Então, acabei entrando, gostando muito do curso, né? Me identifiquei muito com o curso de engenharia de alimentos, mas ao término do curso, né, a gente, como todo mundo que faz, né, faculdade, quando vai terminando, você vai, que vai ser de mim agora, né? Tive uma empreitada aí durante um tempo de várias dinâmicas de entrevista para trabalho, né, tudo. Acabei indo trabalhar no laboratório de microbiologia, mas não fui muito feliz porque eu não gostei. Né? Durou a minha vida ali 1 semana naquele laboratório. Né? Mas foi pelo menos para você ter ideia de que não era aquilo que você queria para sua vida. Não era aquilo. Isso né? é importante também, de saber o que a gente não quer. O que não quer, né? Experimentei e não gostei. Perfeito. Né? E antes de eu terminar a faculdade, eu me lembro de ter visto uma vez na capa de um jornal sobre o curso de gestão agroindustrial na UFSCar. Não se falava em agronegócio na época, né? Na década de 90.
E aí fiquei muito curiosa, falei, puxa, esse curso deve ser legal, né? Porque na faculdade de Engenharia de Alimentos agora mudou muito o currículo, mas a gente não tinha um embasamento de gestão, né? Era muito técnico. E aí, bom, antes de me formar eu já tinha visto aquilo, ficou aquilo registrado, eu falei assim, interessante. Nessa minha caminhada ao longo de um semestre aí, várias tentativas de emprego, né? Emprego frustrado, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer esse curso aí, né? Meio sem muita pretensão, né? Falei, vou pegar umas disciplinas como aluno especial. E fui fazer durante um semestre lá no UFSCar. Fiz 2 disciplinas, escolhi uma gestão da qualidade e uma pesquisa operacional. Pesquisa operacional eu não gostei, mas gestão da qualidade eu me identifiquei muito com gestão da qualidade, né? E aí, muito bem, entrei no programa, prestei, né, o processo seletivo, entrei sem muita pretensão de que eu ia seguir a carreira acadêmica, né? Mas aí eu fui aprendendo, fui gostando da coisa e ali fui ficando, né? As oportunidades foram surgindo também, com Foram certeza, surgindo, né? Eu tive a felicidade de ser bolsista FAPESP durante o mestrado. E terminou o mestrado, eu já comecei a pegar algumas aulas, comecei a gostar de dar aula. Lá em São Carlos mesmo? Não, foi em São Carlos, em Bebedouro e em Dracena. Então eu ficava assim, como eu prestei o processo seletivo para doutorado assim que eu terminei o mestrado, então eu tinha alguma coisa ainda a fazer lá do doutorado, né? Então, toda semana eu tinha que estar em São Carlos. A minha base era Oswaldo Cruz, que era a casa da minha mãe. Olha, né? Nossa, mas é um itinerário Bebedouro, São Carlos, Oswaldo Cruz e Dracena, toda semana esse circuito? Toda semana. Cansativo, né, velho? Isso, cansativo. Mas foi o que me deu experiência de didática, né? Foi importante que me identifiquei com o curso de administração, né? Os 2 cursos que eu dei aula foram em cursos de administração, né? E aí depois, saindo da minha bolsa FAPESP de doutorado, eu larguei, né, as aulas para me dedicar totalmente ao doutorado, né? Então aí eu ficava um pouco lá, um pouco para cá, depois eu casei em São José do Rio Preto, continuei, né, lá em Rio Preto fazendo meu doutorado. Ah, certo. Aí você já ficou lá em Rio Preto? Sim. Rio Preto e São Carlos? Isso. Então era Rio Preto, São Carlos, mas assim, ia de vez em quando, que eu já estava na parte de pesquisa de campo, então eu tinha que ir muito a campo, né? Tanto no mestrado como no doutorado, os meus trabalhos foram na cadeia de leite e voltado à qualidade. né? Mesmo? Trabalhei muito. É muito interessante, porque mesmo na graduação, mesmo sem pretensão nenhuma de fazer nenhum mestrado ou doutorado, eu só me envolvia com leite. né? O projeto final do curso, lá que é o chamado, não é um TCC, mas era uma disciplina de projetos, fiz com leite. Instalações, foi com leite. Fui fazer estágio no laticínio. Olha. Tudo eu me envolvendo com leite. Quando eu fui fazer o mestrado, o professor, você vai trabalhar com leite. Falei, muito bem, vamos trabalhar com leite. E aí, fiquei trabalhando muito com leite, né? Tanto dentro do laticínio como na cadeia produtiva. Antes de terminar meu doutorado, surgiu aí a oportunidade do concurso, né? Eu já estava até numa fase meio aflita, né? Faltava um ano para terminar meu doutorado. Falei, agora eu preciso pensar o que eu vou fazer, preciso trabalhar, né? Sim, a bolsa vai acabar, né? A bolsa vai acabar. E tem uma coisa, assim, o difícil de quem segue a carreira acadêmica é isso, né? A gente não tem carteira registrada desde muito cedo, né? Aquela coisa toda. Você vai ter carteira registrada depois de terminar o mestrado, doutorado, você só estuda, depois que você vai fincar, né, o seu registro. E aí terminando, né, antes de terminar meu doutorado, eu já estava um pouco aflita com isso. E aí surgiu o concurso aqui em Tupã. Né, e você fez antes de terminar o doutorado, então? Antes de terminar o doutorado. Naquela época podia fazer, então assim? Sim. Naquela época, o diretor e quem estabeleceu aqui, né, os concursos para os docentes era só para nível de mestrado, você tinha que ter o mestrado. Do doutorado você não precisaria estar. Né? Tanto é que todos que vieram para cá, para o curso de administração, ninguém tinha doutorado defendido. Tá? Eu acho que eu fui a primeira a defender o doutorado, ou o Danilo, não me lembro exatamente. Né? Ou eu ou o Danilo, né? Terminamos o doutorado
primeiro. Mas quando eu vim para cá, eu estava em doutoramento ainda e foi bem puxado, né? Porque estava em doutoramento, tinha um filho de menos de 1 ano, né? Ou seja, você teve um filho então quando você estava fazendo doutorado? Fazendo doutorado, né? Tive um filho quando eu estava fazendo doutorado. A qualificação do meu doutorado, eu estava grávida. Né? Depois, quando eu defendi o doutorado, meu filho, né, já estava aí, já tinha nascido. Né? Então, eu vim para cá, meu filho tinha 9 meses de idade, né? E aí, consegui terminar o doutorado, né? Já estava aqui, né? Com os meus colegas todos também fazendo o doutoramento, cada um começando a terminar os seus doutorados aí. E é importante lembrar, né, ao pessoal aqui de Tupã, que esse ano completamos 20 anos de Unesp. Exato, inclusive agora, no mês de agosto, né? Sim, e agora, dia 18 de agosto, foi a primeira aula que foi do curso de administração. Olha só, né? E de quem que foi essa primeira aula, André? Até aproveitando eu esse acho momento. que, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi o Gessuir, né? E foi uma aula meio pegadinha com os alunos, para uma cadeia do Sagu, para os alunos estudarem a cadeia do Sagu, foi meio uma pegadinha para os alunos, foi muito interessante. Que legal. Eu já escutei essa história, mas eu não lembro se é o Gessuir ou o Wagner, acredito que foi o Gessuir. Eu tenho que chamar o Gessuir aqui então para ele contar essa história. Contar essa história, muito interessante. Primeiro dia de aula, os alunos que vieram para cá não tinha cadeira, não tinha carteira, né? Os alunos ficaram no chão. Eu não sou da primeira leva de docentes, que vieram uns 4 professores. Eu vim cerca de... no próximo semestre, né? Então, eles vieram aqui no meio do ano, eu entrei aqui em abril, né, de 2004. Aqui começou dia 18 de agosto de 2003. Então, esse ano a gente vai comemorar os nossos 20 anos, né? A Semana da Administração, esse ano que todos os alunos elaboram, né, que vai ser em setembro, ela vai ser uma semana da administração comemorativa dos 20 anos do curso de administração aqui da Unesp de Tupã. Que legal, hein? Olha... E Andréia, e aí deu certo, então, da sua família também tá vindo para Tupã? Sim, deu certo, deu certo. Meu marido, ele já trabalhava no Banco do Brasil, né, em Catanduva, que é próximo a São José do Rio Preto, e quando ele consultou aqui, tinha uma vaga em aberto. Então, foi muito fácil, quer dizer, veio a família com malicuia. Deu certo de vir seu marido. Cachorro, passarinho, veio tudo junto. O seu filho cresceu em Tupã. Cresceu em Tupã, basicamente. E você tem uma filha também, né? Tem uma filha. Ela nasceu em Tupã? Ela nasceu, Olha, ela é tupanense tupanensezinha. mesmo. Sim. Tem meu filho, é Luiz Felipe, e a Rafaela, minha segunda filha. Olha que legal, então veio para Tupã, cresceu profissionalmente dentro da universidade, né? Constituiu a família aqui também, né? Sim, sim. Olha, que trajetória legal. E, enfim, eu sou professora do curso de administração, né, como você disse, leciono ali 2 disciplinas, que é a disciplina de gestão da qualidade com o pessoalzinho que já está se formando no 8º termo, e processos administrativos, que é uma disciplina mais introdutória do curso, que ela acontece no 2º termo, né? E na pós-graduação, eu sou responsável, junto com o professor Gessuir, de uma disciplina chamada Certificação e Acesso ao Mercado, né? E a gente acaba colaborando em outras disciplinas, porque aqui na nossa pós-graduação, que é em Agronegócio e Desenvolvimento, as disciplinas, basicamente todas, elas são dadas por 2 ou mais professores, né? Então, eu colaboro na disciplina do professor João, por exemplo, né, que está sendo oferecida agora, na disciplina da professora Ana, e outras disciplinas. Esse semestre passado foi da disciplina da professora Ângela, né, da engenharia. Então, a gente acaba colaborando em algumas disciplinas. Perfeito. E por ser multidisciplinar, isso acaba sendo até muito motivado e interessante, né? Sim, e é muito interessante que mesmo a gente sendo professor, a gente aprende com um colega, né? Então, por exemplo, essa disciplina da professora Ângela, que tinha aí também a Priscila, tinha eu, e mais uma outra, a Pamela, que eu sou supervisora do pós-doutoramento dela. Então, ela também participou dessa disciplina, que é uma nutricionista. Olha. Né? Então, você acaba aprendendo um pouco, né, do que o colega seu está trabalhando, né, que você nem tinha escutado falar. É bem interessante. Perfeito, que legal, hein, Andréia? É. E falando em trabalhar, o que você trabalhou no seu mestrado, no seu doutorado e nesse pós-doutorado que você fez nos Estados Unidos?
Então, no meu mestrado, que foi na década de 90, eu trabalhei sobre diagnóstico da gestão da qualidade na agroindústria de laticínios, né? Então, eu viajei esse estado de São Paulo inteiro, em 21 laticínios do estado, para identificar em que nível de gestão da qualidade estavam os laticínios, né? De oferecimento de qualidade de produto, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz, né? Um diagnóstico prévio daquilo. Feito isso, né? O que eu e meu orientador propomos para o doutorado? Olha, vamos desenvolver um modelo teórico que venha proporcionar a gestão da qualidade na cadeia produtiva do leite. O que a gente observou no diagnóstico é que os problemas de qualidade do leite não estão centrados única e exclusivamente no laticínio, mas está centrado no insumo, naquele leite que ele recebe, né, que muitas vezes já vem adulterado ou vem com a qualidade muito baixa, né, em relação àquilo que ele precisa. A gente sempre fala em qualidade, principalmente para alimentos, que não tem como você reverter a qualidade de um produto alimentício. Se ele está ruim, ele vai continuar ruim, né? E no outra ponta da cadeia, em termos de distribuição, o quanto, por mais bem elaborado que tenha sido feito aquele produto, quanto o distribuidor ele estraga o seu produto, né? Então a gente observou essas falhas. Então a gente decidiu, vamos elaborar um modelo que venha ser base aí para a gente gerenciar a qualidade na cadeia produtiva, e foi o que a gente fez. Um modelo que a gente coordenaria a qualidade na cadeia produtiva do leite. Sensacional, muito bom. E no pós-doutorado? No pós-doutorado, né? O pós-doutorado, eu trabalhei muito tempo com leite. Cheguei aqui, continuei estudando leite, vim estudar leite na região, e chegou um momento que eu falei, gente, já deu leite. Já deu, e eu sou muito assim, eu fico um tempo estudando uma coisa, daqui a um tempo, assim, já contribuiu o que eu poderia contribuir aqui. Então, vamos partir para uma outra problemática, né? E aí, eu fui nos Estados Unidos sobre as relações, né, as transações entre produtor, né, e seus agentes da cadeia, especificamente com relação à produção orgânica, né? A legislação de produção orgânica aqui no Brasil é muito recente, né? Ela é de 2011, né? Começou de fato ela a ser inserida, né, num contexto regulamentório aí, em 2012 a 2014. Então tinha-se muito problema, né? A pessoa produzia produto orgânico, falava que era produto orgânico, se acreditava ou não, e, né? Ou se acredita ou se não acredita. Criou-se então normas para isso, e você tem que ter um selo, e aquele selo tem que vir por meio de uma auditoria, blá blá blá, né? Bom, o que eu fui fazer lá em Santa Clara? Fui entrevistar os produtores de lá, entender essa sistemática da produção orgânica deles lá, dificuldades enfrentadas, né? As relações de troca, né? As transações comerciais com o varejo, né? Então foi isso que eu fui estudar, produção orgânica lá nos Estados Unidos. E lá na Califórnia, especificamente onde eu fiquei, é uma região muito rica justamente na produção de produtos orgânicos. Olha que interessante, hein? Uhum. Muito bom, André. E para a gente finalizar esse bloco, conta como que foi essa viagem que você fez agora recentemente para a Suécia. Ah, sim. Eu fui convidada para participar de uma banca, né, de doutorado lá na Universidade de Borås, na Suécia, né? Eu tenho um colega lá, o Pedro, né, Pedro Branco, ele que é parceiro meu de pesquisa, que a gente tem estudado agora sobre desperdício de alimentos, e um professor lá me convidou para participar dessa banca de doutorado, muito interessante, e além desse conhecimento que eu tive por meio do próprio material do doutorado da aluna que estava defendendo, foi conhecer a universidade, o trabalho da universidade, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu tenho estudado, especificamente sobre desperdício de alimentos, o que eles têm feito, né? E a gestão de resíduos na Suécia é muito rica, muito bem organizada, eles aproveitam tudo, né? Então, por exemplo, lá é uma região que produz muita madeira,
né? A IKEA é da Suécia, né? Então, eles fazem de tudo com aquele resíduo, inclusive energia, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer essas usinas geradoras de energia, conhecer os laboratórios da universidade. Então, essa aluna de doutorado, por exemplo, ela estudou o comportamento do consumidor em se engajar numa produção doméstica de hambúrguer à base de fungo. A base de fungo utilizando como substrato pão que seria jogado no lixo, que já seria descartado, né? Então ela fez essa investigação e a partir daí que eu fui conhecer o trabalho que eles fazem. Visitei vários laboratórios e cada centro do laboratório especializado em alguma coisa de fungo, né? Interessante, hein? Alguns é para produção de alimentos, tem produção de tecido, né, com a base de fungo, couro, né? Então, é impressionante. E isso utilizando para alimentar esses fungos, restos de pães. Resto de pães, Porque lá eles identificaram, né, por que a base de pães? Eles identificaram, e foi um trabalho que foi o Pedro que fez ali na Suécia, que teve um impacto muito significativo na Suécia, do escândalo do desperdício de pão, né? Da mesma maneira que aqui os nossos produtores de olerícolas, né, de verduras, tudo que eles vendem no supermercado é consignado, quer dizer, o que o supermercado vender, ele recebe. O que o supermercado não vender, problema seu. É descartado, né? Tal. O fornecedor, inclusive, tem que ir lá retirar a mercadoria. Tá. Lá, pão é a mesma coisa. Né? Os pães que são vendidos no supermercado são consignados. Então, teve um escândalo muito grande por causa de uma pesquisa que o Pedro fez. Né? Olha, que ele identificou um desperdício absurdo de pães que eram jogados fora, eram descartados. Né? E aí, pensou-se numa alternativa para isso. Uma alternativa é produzir proteína, porque fungo tem uma concentração muito alta de proteína, né, à base de um substrato que seria jogado no lixo. Muito bom, sensacional, Andréa. Parabéns pela trajetória que você tem aqui, né, que reforça, que trajetória bonita profissionalmente aqui. Parabéns. Obrigada, Parabéns. Paulo. Obrigada. Muito bom. E você que nos assiste, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho também sobre a professora Andréa, que já falou, né, já deu um spoiler aqui sobre desperdício de alimentos. A gente vai fazer um breve intervalo. É só um minuto, daqui a pouco a gente já retorna.